Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Contrato Assinado Podcast, um podcast feito por quem tem mais de 30 anos de mercado imobiliário. Proteção patrimonial, redução da carga tributária, sucessão hereditária, intervivos. Hoje nós vamos conversar com meu grande amigo Sérgio José Arnoldo, sócio e advogado da NRA Advocacia. E o assunto de hoje vale a pena assistir do início ao fim. Nós vamos falar sobre holding familiar. Sérgio, prazer te ter aqui. Que honra. Seja bem-vindo ao Contrato Assinado. Obrigado, prazer é meu por esse convite, me receber aqui para poder falar sobre esse assunto. Sou advogado da NRA Advocacia. Vamos falar um pouco do teu início. Ok, falamos. Por que direito? Quando é que tu é advogado? Há quanto tempo? Enfim, me conta um pouco da tua trajetória. Aí a história é longa, né? Vamos embora, temos tempo. Porque, como eu já tenho uma certa idade, eu comecei, na verdade, o meu objetivo sempre foi fazer química. Química. Exato, química. Que química? Quando vim para São Leopoldo, me mudei do interior de Santa Catarina para São Leopoldo, porque eu sou catarinense. Não do litoral, sou do oeste. Tá? Da onde? São Lourenço do Oeste. O meu pai era de Lages. De Lages, da Serra. Muito bom. Eu vim para São Leopoldo em função de estudo. E eu era jovem ainda, tinha 18, 19 anos. Vim morar com a minha irmã, que recém tinha casado, com meu cunhado, que fazia direito, estava se formando em direito. Daí eu fui estudar em Novo Hamburgo, no Liberato, fazer química. E fiz química no Liberato, com a finalidade de trabalhar no polo petroquímico, que na época o polo estava sendo implantado aqui, no Polo de Triunfo, no Rio Grande do Sul. Então tinha uma perspectiva muito grande de a gente conseguir emprego e trabalhar lá. E acabou isso não dando sucesso, não houve uma contratação do polo petroquímico. Aí eu comecei a mudar o meu viés, né? Comecei a fazer, fiz o vestibular no Unicinos para publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda. Daí fiz um ano de publicidade e propaganda, vi que não era a minha praia. Né? Daí eu resolvi mudar para o direito. Daí mudei para o direito e me apaixonei pelo direito. Tá? Daí fiz direito, comecei a trabalhar no escritório de um tio meu, que é advogado até hoje, mas já aposentado, não advoga mais, durante um tempo. E depois acabei fazendo uma parceria com meu cunhado, o José Álvaro, e o Nestor Riede, que também fazia parte do escritório, e montamos a NRA Advogados. Tá? E a partir dali a gente passou a advogar, fazer atendimento empresarial, basicamente. Né? Tu sabe que... Novo foco. Sabe que poucas pessoas sabem disso, mas eu iniciei uma faculdade de Direito na UBRA em 99, 2000. E eu sempre tive, tenho até hoje, eu tenho dificuldade de concentração. Acho que eu seria diagnosticado como disléxico, sei lá. Sim, alguma coisa parecido. Porque, tipo assim, eu leio uma página e tenho que voltar 2. Um filme muito longo, eu levo 2 dias para ver, porque eu começo a assistir e já não sei mais o que eu estou assistindo. E aí eu comecei a fazer direito na UBRA e as primeiras aulas eram tudo... meio aquela coisa lúdica do direito, não sei o quê, bababá, e eu tava gostando. Li aquele livrinho da caverna, consegui ler, e aí tinha que fazer uma tese sobre a decisão dos juízes. Sim, das decisões. Aliás, como é que é o nome do livro? Do livro da caverna? Da caverna. Todos devem ler esse livro. Devem ler esse livro. Porque é sensacional. Um livro específico sobre o advogado e Agora nem lembro mais direito. Tá? Mas é sensacional. É o livrinho da caverna do direito. Procure aí no Google e leiam. Eu li o livro, fiz
um apanhado, que eu tava adorando. Aí um dia o professor chegou e disse assim, agora vocês vão lá no Xerox Naquela época tudo tinha que ser feito cópia. Xerox e, que não existia. e comprem os polígrafos. Exato, fazia polígrafo. Sérgio, eu tô numa fila grande, assim, já, uma meia hora Na na verdade, fila. tinha que analisar a Constituição Federal, né? Fazer análise Bom, básica. eu tava na fila, fazia uma meia hora, e nisso veio um colega meu segurando um bolo de negócio, assim. E eu disse assim, que é isso aí? Cara, isso é o que tu vai comprar, que tu vai ter que ler. Uhum. Eu saí da fila e nunca mais voltei. Sumiu dos direitos. Essa é a minha experiência com o direito. O direito é uma coisa apaixonante, Sim. né? Para quem gosta de ler. Tem que gostar de ler, fazer leitura sempre, te atualizar sempre, assim que nem medicina. Sim. É diferente das áreas técnicas, onde 2 mais 2 é 4, engenharia, que calcula, faz cálculos, Sim. matemáticos. A gente não, a gente tem que estar sempre a mutação do direito, muda as leis, muda as regras. Toda hora, né? Toda hora. Hoje mais ainda. Hoje deve estar. Hoje é um absurdo. Hoje tu não dá tá conta de acompanhar isso, né? É. Mas eu depois comecei a trabalhar. Mas e na época que não existia a informática? Como é que era? Eu sempre fico pensando assim, ó, engenheiro e arquiteto quando não tinha informática e advogado, que tinha que fazer tudo. Sim, o engenheiro arquiteto, ele tinha aquelas mesas grandes, Sim. os papel aquele, tinha que fazer tudo na mão, os espaços, compasso. Que hoje é fazer AutoCAD, cálculo. não sei o quê. Hoje eles têm um computador, supercomputador, Sim. tem um AutoCAD, tem o programa, e em cima disso, hoje eles fazem tudo ali, calculam tudo, é uma coisa absurda. E vocês também, advogados, têm as coisas meia já formatadas, meia... Quando estudava na Unicinos, a Unicinos tem uma biblioteca espetacular, que é subutilizada hoje, na época era muito utilizada, tá? Tudo, você não tinha os livros, você tinha que ir na biblioteca, fazer a reserva, estudar lá, ou pegar o livro, levar para fazer xerox, o que também não era uma coisa legal, porque tu está fazendo cópia de um livro de um direito autoral que está copiando. Sim. Mas não tinha outra forma. Ou tu copiava parte do livro para poder estudar, ou tu copiava todo o livro. Sim. Então a gente sempre tinha aquele monte de polígrafo lá para estudar. Isso era a forma de estudar. Jurisprudência do Tribunal de Justiça, na época no Rio Grande do Sul tinha o Tribunal de Alçada também, então tu tinha 2 tribunais, tu ia no tribunal aqui em Porto Alegre para consultar acho que era 90 dias era editado um novo livro das decisões anteriores. Então tu ia formando aquela biblioteca. Nós tínhamos lá no escritório 2 salas enormes só com livros do Tribunal de Alçada e de Justiça, tá? E as leis federais, daí tu tinha assinatura da Lex, que até hoje a gente tem no escritório lá, decora a parede, porque é bonito, só para isso. Mas na época, eu queria saber sobre a lei e tal. Tu tinha que pegar o livro lá e pesquisar e achar a lei. Hoje não, hoje tu vai no Google, digita a lei, e tá ali a lei para ti, tu pesquisa. Se houve alteração, ali já aparecem as alterações. Na época, então, realmente era uma coisa bem devagar, bem lenta, demorada. Os processos todos eram físicos, hoje é tudo digitalizados, então hoje está fácil. Tinha um ditado, eu não me lembro direito como é que era, mas tipo assim, barriga de mulher grávida e cabeça de juiz, ninguém sabe o que vai... Isso. Esse é um ditado que tinha, ou que diz ainda, mas na verdade não é mais assim, que cabeça de juiz, barriga de mulher grávida, tu nunca sabe o que vai sair. Pois é, tinha, né? E hoje tu sabe, a mulher grávida tu sabe, Sim, porque ela gravida hoje faz teste e tu sabe se é 1, se é 2, qual é o sexo. Sim. O gênero ainda não se sabe, né? Cabeça de juiz ainda mas não... cabeça de juiz ainda tu tem dúvida do que vai sair, tá? Hoje não mais tanto, até porque o STJ e o Supremo estão tomando essas decisões da repercussão, onde os juízes e os tribunais inferiores são obrigados a seguir aquela decisão. Então, conforme a decisão, o fato, o evento, eles são obrigados a aplicar aquela decisão já existente. Até então não existia. O juiz tinha liberdade de cabeça e decidir o que ele queria. Hoje ele tem mais uma restrição sobre isso. Tu sabe que quando eu fui casado 2 vezes, né?
Ou seja, eu sou reincidente. no erro. Reincidente, Mas eu vi falar que na terceira vez acerta. Diz que não, ali é vamos certeza deixar que vai dar assim. para o resto da vida. Não, vamos deixar É. assim que tá bom. 2 vezes já foi o suficiente. Uhum. Daí, na primeira vez, teve uma questão judicial e tal. Sim. Cara, eu cheguei na audiência, né, do divórcio. Cara, eu olhei pra juíza assim e disse assim, vou me ferrar. É. Juíza, mulher. Juíza, claro, mulher, vai, não sei o quê. Vou me ralar, mas vou me ralar total. Uhum. E aí começou a audiência, não sei o quê, e a advogada da minha ex-esposa me trucidando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu cheguei e disse assim, levantei a mão, né, na minha hora de falar, e disse assim, olha, se tem um erro que eu cometi, foi deixar de amar ela. O resto aqui, ó, os carnês eu pago, tudo eu... Não, Só acabou a paixão. cara, amor. isso não pode ser um Claro. crime. Exato. Ô, meu, e a juíza pegou e sentou o pau na advogada dela e eu ganhei tudo que eu queria ganhar. Eu nunca vou esquecer dessa cena, mas assim, ó, o pré-julgamento, quando eu entrei na audiência, eu olhei pra juíza. Ferrado. Tô ferrado. Não... E não foi, E né? não, a juíza... Exato, às A vezes, juíza acho que comprou a minha causa. Claro. Uhum. Mas, enfim, vamos entrar no nosso assunto, que é muito interessante. Vamos lá. A maioria das pessoas nem sabem o que é. As pessoas que têm patrimônio ou que querem adquirir patrimônio não fazem ideia do assunto que nós vamos tratar hoje, que é holding familiar. Me fala um pouco o que é a holding e por que as pessoas devem fazer uma holding. Bom, sobre a questão da holding familiar, ou proteção patrimonial, ou empresa imobiliária, tem muitos autores, escritores que tratam o assunto como holding. Outros dizem, não é uma holding. Na verdade, é uma empresa normal, imobiliária, onde tu vais colocar nessa empresa os bens imóveis que tu adquirir. Basicamente, imóveis. Tá? São Essa só finalidade. imóveis ou pode ser outros bens? Tu pode colocar veículos, imóveis, sempre. Basicamente imóveis. Veículos, sim. Eu não coloco nunca, não sugiro, não oriento colocar dinheiro, VGBL, aplicações, esse tipo de investimento, não. Porque esses são... Coisas físicas. Coisas físicas, tá? Coisas imóveis, tá? Até veículos tu pode pôr, sei lá, tu tem moto, tu tem carro de passeio, tem caminhão, lancha, isso tu pode pôr dentro da outra, não há problema nenhum, tá? O cara tem uma frota de caminhão. Frota de caminhão. Se tu tem uma frota de caminhão, daí tu vai fazer uma empresa específica de frete, de transporte, né? Mas vamos nos concentrar em imóveis. Correto. Propriedades imobiliárias. Isso. Na verdade, o que a gente faz? Assim como todos nós, a gente que nem médico, tu procura um médico quando tu tá doente, regra geral. Sim. Tu não vai geralmente tu não vai no médico por prevenção. Tem aqueles check-up anuais. Aqueles check-ups anuais. Agora nós estamos no mês de novembro azul. Da próstata. Tu vai fazer esse exame, tá? Mas tem gente que adora fazer. Tem gente que gosta. Mas na regra geral tu não faz isso. Sim. Tu compra o imóvel, tu compra um imóvel, daí tu aluga o imóvel, tu tem um rendimentozinho da locação, daí um pouco tu compra um imóvel na praia, tu aluga de temporada, tem mais uma renda, daí um pouco tu compra um imóvel na serra. Vamos pegar tem mais uma renda. Vamos pegar um personagem, vamos criar um personagem aqui normal. Que okay. Sou eu. Tá, ok. Eu tenho 50 anos, tenho uma filha de 15 anos e vamos lá. Um dia todos nós morreremos. Então, eu já tenho um imóvel e vou adquirir meu imóvel na praia e vou adquirir mais um imóvel de locação. Então, correto. Vinícius, 50 anos, tem um patrimônio de R$1,5 milhão de reais nos 3 imóveis. Tá, ok. E tem uma filha de 15 anos. Uhum. Eu morro. O que acontece com o meu patrimônio
sem hold e com hold? Boa pergunta. Boa É pergunta. uma ótima pergunta, Vinícius. Assim, tu tem 50 anos, óbvio que tu tem que te preocupar com o futuro da tua filha. O que Eu que vai não acontecer. tenho ainda o patrimônio de 1,5 milhões, Tá. viu, gente? Mas a regra, geralmente, não importa se o teu patrimônio é 500 mil reais, 1 milhão, 1 Tá. milhão e meio. O importante é tu 1 milhão. pensar, ser inteligente, de fazer uma proteção, de como é que eu faço para esse patrimônio me render mais e eu pagar menos tributo. Basicamente é isso. O que que acontece? Tá. Vamos fazer assim, ó, Tá. para ilustrar bem. Meu patrimônio de 1 milhão, eu venho a falecer. Tá, ok. O que que a minha filha, que é a minha herdeira, vai gastar sem hold e com hold? Muito bem. Por cima, assim. Por cima. Vamos lá. Vinícius vem a falecer, esperamos que não, né? Nos próximos 50 anos. Tá, vamos Falece. deixar por 20, 30. Tá bom. A filha dele, de 15 anos, evidentemente, a mãe dela vai ter que dar o suporte, Sim, porque ela é sim. menor de idade Sim. ainda, vai ter que abrir um inventário, vai ser avaliado esse patrimônio pela Secretaria Estadual da Fazenda, que avalia hoje em valores de mercado e às vezes até mais, estão vorazes, o Estado quer cada vez Sim, arrecadar cada vez mais, e tu vais pagar, e ela vai ter que pagar 8% de imposto de transmissão causa-mortes. 8% sobre 1 1 milhão. milhão e meio. 1 Porra, milhão, 1 milhão é e uma meio. grana. É, dá um bom valor. Além disso, hoje o inventário tu faz no tabelionato, no cartório, não precisa ser mais judicial. No judicial hoje só se tiver filhos menores ou se tiver litígio entre herdeiros. Tá, digamos que Tá. ela seja maior de idade. Maioridade, ela vai lá no tabelionato, o tabelião, como ela é herdeira única, o tabelião faz a escritura de inventário, recolhe os tributos, 8%, que vai ser avaliado, paga as taxas do cartório, que também vai gastar um bom valor, porque eles cobram um percentual, geralmente 1,5% a 2% do valor do patrimônio. Com esse inventário que ela faz, a escritura de inventário, leva no registro de imóveis, a verba lá, que vai cobrar mais uma taxa de 1% por aí, e aí o patrimônio está em nome dela. Tá? Isso sem hold. Sem hold. Tá. Tá? Se você pensou nela, Nós se preocupou estamos falando de sem hold, um patrimônio de 1 de milhão, 1 milhão. nós já estamos aí em 150 mil, quase 200 mil. Não, acredito que não, mas tu tá aí na faixa de 100 mil reais. 100 mil reais. Tu vai gastar 100 mil reais para Ou fazer seja, inventário. de 1 milhão já baixou para 900. 900 mil. A minha herança, no Exatamente, caso, a herança. Tá? Agora, se você pensou na tua filha, se preocupou com o futuro dos teus filhos, se tivesse mais filhos, esposa, às vezes, geralmente é a família maior, você fez uma holding, tá? De que forma? Eu constitui uma holding em meu nome, ou meu nome e nome da esposa, caso é o casal, atribuir um patrimônio mínimo para essa holding, sei lá, um patrimônio, institui 50 mil reais cada um de sócios. Uhum. Cada um tem 50%, 100 mil reais de capital social. Tá. Ato seguinte, eu integralizo o capital, aumento o capital dessa minha holding com a integralização dos imóveis. Uhum. Vamos lá, supor que tu tenha 3 imóveis, um Sim. na cidade, um na serra E e um na praia. Tá? Um patrimônio, mais ou menos 2 milhões de reais, integraliza o capital nessa holding. Para fazer a integração capital na holding, não precisa fazer escritura pública, comércio por aí, então não tem despesa com escritura. Feito a alteração de contrato social na junta comercial, tu leva no registro de imóveis o contrato social, que já é o documento hábil para verbar no nome da holding esse imóvel. Então vai ser do teu nome da pessoa física e vai entrar para a pessoa jurídica, que é a holding imobiliária tua que foi constituída. Uhum. Tá? Ato seguinte, tu faz a doação das cotas para tua filha, tá? E tu fica somente com o usufruto das cotas. Uhum. E com o usufruto das cotas e a administração da holding. Ou seja, as cotas sociais vão já estar em nome da tua filha. Quando tu falecer, simplesmente se faz uma alteração de contrato social, junta a certidão de óbito e ela passa a ser a dona de tudo. E aí Não aqueles... precisa fazer inventário, não precisa fazer nada, já está consolidado em nome dela. Tá? Simples assim. Simples assim.
Qual é a segurança que tu tem? Porque grande problema, às vezes, que a maioria dos clientes vem e pergunta, mas vai estar tudo em nome dos meus filhos? Como é que eu fico? E eu? Eu digo, não, você vai ter o quê? Você vai ter usufruto das cotas. Sim. Enquanto eu viver, ninguém tira de mim. Ah, mas se eu quiser vender um imóvel, posso vender? Pode vender, porque o imóvel é da holding. Tu tem a administração da holding e o usufruto da holding. Então, os lucros que a holding oferir, você vai receber, dar o destino que você quiser. Você quer alterar o contrato social, o objeto social? Tu pode alterar, seus filhos não podem se opor. Então, você tem essa liberdade, ao longo da tua vida, de administrar e ganhar o dinheiro que você quiser. Indo mais além, a vida como ela é. Porque as pessoas não imaginam o que acontece em algumas famílias. Exato. Filho sacaneando o pai, enfim. Vamos lá. Eu venho a falecer. Digamos que eu deixo uma esposa e filhos. Uma filha. Ok. Morreu, né? A vida segue. Com certeza. Minha viúva arruma um malandro ou a minha filha casa com um malandro. Exato. O que a holding protege elas de um malandro? O que ela... Muito boa pergunta essa também, viu? Hoje eu tô demais. Tu tá bom, hein, Vini? Hoje tá sensacional. Na verdade, quando você faz a doação das cotas sociais, tu coloca no contrato social lá que a doação é feita de forma incomunicável, inalienável, tá? E de reversão. O que significa essas três palavras? Incomunicável significa o seguinte: se tua filha, com 18 anos, 19 anos ou 20 anos, arruma um malandro, um aproveitador, o mundo tá cheio. E é comum acontecer muito isso? Comum. Eu já vi. Ela casa com um cara desse, que não tem nada para contribuir, só para retirar, amor. Só amor, né? E depois separa, ele vai dizer, não, mas você é dona da empresa, você tem as cotas, eu quero alguma coisa daquilo. Daí, aí que vem a questão legal, que diz o seguinte, é incomunicável, ou seja, aquelas cotas são minhas. Ela não se comunica, pode casar até com 1 milhão de bens, não vai se comunicar, está protegido. Se você não tem a holding, esse cara vai acabar levando alguma coisa, correto? Ou vai dar margem para incomodar. Vai dar margem para incomodação. Outra posição é a questão da reversão das cotas doadas. Vamos lá, você fez a doação das cotas para os filhos. Vamos lá, que tem 2, 3 filhos, tu doa as cotas, parte iguais para cada um. Um filho desse, vem uma questão, fica indigno, você tem um atrito com ele, ou ele começa a incomodar, ou quer alguma coisa, você pode... Que é bem comum. Você pode fazer a reversão e tirar. Posso tirar. Tá. Já se você fizer a doação de um imóvel com usufruto, você não tem como reverter. Tá? Sim, porque uma vez doado não tem mais. Tá? O cara tem que... Porque uma vez doado nos imóveis, o imóvel, quando faz a doação, não tem reversão, só no caso de morte. Tá? Já na contrato social, tu pode reverter. Tá? E é só familiares ou, por exemplo, eu tenho um sócio, um amigo, eu quero incluir, pode? Ou é só familiar? É que tem 3 tipos de holding. Tá? Isso é bom. Tá, vou te explicar os 3 tipos. Tem a holding pura. A holding pura é a holding constituída na qual ela vai ser uma empresa para ser sócia de outras empresas. Tá. Isso se chama holding pura. Vamos pegar um exemplo. Uma grande companhia, CA, qualquer uma brasileira que tu pensares, os sócios, os cotistas majoritários, eles têm uma holding pura, familiar, que é sócia daquela empresa. Uhum. Ela não tem atividade nenhuma empresarial, porque se chama pura. Ela simplesmente participa como sócia das outras e recebe dividendos. Sim. Tá? A operacional é a outra empresa, geralmente feita para um profissional liberal. Pega um médico, um dentista, um engenheiro, que ele tem uma atividade do dia a dia dele, que ele presta serviços e recebe honorários, correto? Se ele recebe tudo na pessoa física, ele tem uma tributação de 27,5%. Tá? Sim. Se tu fizeres uma holding mista para ele,
de serviço, onde a atividade principal é serviço, daí não é só imóveis, é serviço. E secundariamente imóveis, questão de aluguéis, imóvel na praia, na casa, tu pode pôr nesse holding mista, não tem problema, tá? A tributação dele, obviamente, vai ser na pessoa jurídica, que é bem menor que na pessoa física. Correto? Sim. E depois tu tem a holding familiar de proteção, essa especificamente sobre imóveis, que é só para essa finalidade, Sim. que é familiar. Para quê? São pessoas, empresários, agricultores, seja do agronegócio, interessado em pensar no futuro da família. Sérgio, Para quê? Para que não venha a ter problema depois na sucessão. Eu venho falecer meus filhos, como é que é, meus genros, minhas noras? Que briga vai ter nessa família? Sérgio, eu tô Essa é a grande questão. te escutando aqui, Enfim, baita assunto, mas eu tô ao mesmo tempo chocado, porque eu tenho 30 anos de mercado imobiliário. Faz uma ideia de quantos imóveis eu já vendi na minha vida e quantos clientes eu já imagino. atendi. Pouquíssimos sabem disso. Olha, de um universo de 100 imóveis que eu devo ter vendido, ou mais, Sim. 10 tinham uma holding. 10 tinha conhecimento ou tinham holding, né? Meu, E é muito as pessoas normal. não sabem disso. Exato. E é um assunto que impacta direto. Porque tu imagina só, eu fico pensando nos caras que começam sem nada. Vamos pegar um agricultor, o pessoal que trabalha com agricultura. Sim, agronegócio, que seja. O cara se rala na lavoura, seca, chuva, enchente, a soja aumenta, o gado diminui. Cara, é uma vida... Nas músicas sertanejas é bonito, né? A vida no campo. Com certeza. Mas é uma vida dura. O cara se mata, adquire um patrimônio, morre e vê o patrimônio ter uma perda enorme ou até causar um problema para a família que fica. Porque como tu disse, nora, genro, filho, um dos filhos meio louco, e a holding protege tudo isso. Exato. Por isso que muitos escritores que tratam desse assunto, eles falam em cofre. A holding é um cofre. Tu protege aquele patrimônio dentro do cofre. Tá? Exatamente para evitar essa exploração ou que seja dilapidado o patrimônio da família. Sim. Às vezes, essas pessoas pegam a geração mais antiga, eles começaram lá na roça, vem crescendo, viram comerciante, industrial, investe, viram uma companhia Zafari da vida, família, sim. E se não tiver um controle, a geração seguinte, ou a terceira geração, acaba com tudo. Sim. Tá? Por isso que tem que pensar, tem que ser inteligente e pensar em constituir holding, seja ela pura, seja ela mista, ou seja ela de proteção familiar e sucessão, para reduzir carga tributária e evitar briga entre entre as famílias. É o que acontece. É o que acontece. Depois que morre, né? geralmente uma maioria das vezes acontece. Tá? E a questão, acho que interessante colocar, pontuar para ti, Vini, é a questão do ganho da redução de tributos. Pois é. Não que a holding não tenha custo para constituir uma holding. Vai ter custo. Sim, tá? Evidentemente que tem. Tu tem investimento. Tu vai eu vou entrar nessa parte. Tá? Depois tu entra nessa parte. Mas tu tem que pensar nisso. Então, eu acho que a pessoa hoje... Por que fazer uma holding? Daí me pergunto, fazer holding, por que os americanos, todo mundo tem holding? Por que os americanos nenhum tem imóveis na pessoa física? Ou na Europa também, esses países? Por causa da tributação. Nos Estados Unidos, se você morrer lá, e você tem um imóvel lá, 40% é o imposto que causa morte. Exato. 40%? 40%, meu querido. Na Suíça, tu acha que é quanto? Na Noruega, tu acha que é quanto? É caríssimo. Então, na verdade, as pessoas fazem hold, fazem empresa. Sim, é bem para comum. Evitar a questão de sucessão, para evitar os inventários, para não cair nessa malha terrível que é... bem comum, né? A gente daí os herdeiros, tu deixou um patrimônio de 10 milhões, tá? 4 milhões vai ser comido pelo fisco. E se tiver a hold? Se tiver o hold, não.
Bem menos. Bem menos, evidentemente que sim. Então vamos lá. Eu posso fazer a hold tendo um imóvel só? Pode, tranquilamente. Aliás, por isso que eu te falei no início, assim como nós não temos o hábito de ir no médico preventivamente, no dentista, que deveria ter, hoje já tem, né? A gente que é da área urbana, a gente faz mais isso, né? Mas fazer uma holding quando eu não tenho nenhum imóvel, que é o ideal. Ah, é? Claro, é o ideal, porque daí eu não tenho eu tenho um custo a menos. Porque se tu compra um imóvel, quando tu compra, tu vai pagar o ITBI. Porto Alegre, 3% do valor Sim. do imóvel, correto? Sim. Depois, tu vai ter que passar esse imóvel para holding. Tu vai ter outro custo, correto? Tu vai ter outro custo, não tem como fugir disso, tá? Não, talvez exatamente aqueles 3%, mas tu vai ter um custo também de fazer o contrato social, de encaminhar na junta, de averbar nos imóveis. Se você tem a holding, eu quero fazer uma holding, não tenho nenhum imóvel, ótimo, veio bem, é o ideal. Eu constituo a holding, tu vai ter o CNPJ, o endereço dela, quando tu vai comprar um imóvel na praia ou na serra, ou aqui na cidade, tu já compra e diz, eu quero colocar o nome da minha holding. Então, por exemplo... A única coisa que tu precisa fazer é integralizar um capital nessa holding para ela ter o dinheiro para comprar, entendeu? Então, por exemplo, o Tchelão aqui que está do nosso lado, aqui, nosso assistente. Isso. 24 anos, começando Jovem, a ganhar dinheiro, isso. e está ganhando um bom dinheiro. Bom dinheiro, que bom. Não tem ainda imóvel. Ele vai lá e faz uma hold, Constitui uma holding. e aí ele vai ficar rico logo, logo. Vai Botando os tudo bens ali dentro. Tá? Depois ele vai casar. Quando ele casar, já está protegido. Bom, correto? Casamento. O cara na paixão, né? Se empolga. Tá apaixonado. Né? A mulher tá ali. E qual é que vai ser o regime de casamento? Uhum. Exatamente. É um assunto meio delicado, né? Esse é delicado. Às vezes dá um problema. Dá um problema, né? É um problema sério. O cara obviamente. apaixonado, tá ali, coraçõezinho saindo dos olhos. A holding já elimina essa discussão. Não, evidentemente do regime. Que o regime de casamento influi muito no patrimônio da pessoa. Sim. Tá? Se ele vier a casar da comunhão universal de bens, vai fazer um pacto. Eu vou casar, eu tenho 3 imóveis. E a minha futura esposa não tem nada. Tá. Como que faz? Bom, E eu tenho a holding. Eu sugiro, obviamente, independente da holding, eu sugiro sempre, casa com comunhão normal, que é a parcial de bens, ou seja, a partir desse Mas momento... a querida não quer. Vamos para frente. Ou casa com comunhão, separação de bens. A querida ela quer casar com comunhão universal de bens. Isso, e eu tô apaixonado. Daí tu tá apaixonado por ela. Tá? Não tem filhos, não tem nada. Tá? Daí tu tá ferrado. Tá, mas se eu tenho a holding me protege? Não, nesse caso não protege. Não? 100% não, porque tu casou com comunhão universal de bens. Comunhão universal significa que nós vamos... Que a holding... Que as cotas sociais são tuas. Tu tá levando ela para dentro do universo do casamento também. Tá. Então a holding se comunica com o casamento. A questão... Vamos na prática. Eu me apaixono por uma interesseira. A holding me protege como? Ou não me protege? Não adianta. Não. No caso aqui, se tu casar com comunhão universal de bens, tu vai ter problemas depois. Vai ter problema. Vai ter problemas, sim. O que ela... Evidentemente, inicialmente não, mas se você vier ter filhos, aí tu pode fazer a doação das cotas para os filhos. A partir dali, sim, ela vai estar protegendo. Sim. Mas senão tu vai ter problema também com a tua paixão. A paixão. Paixão acaba sempre. Eu diria que para burrice não existe proteção. Não existe proteção 100%. Né? Porque quando tu envolve a questão de regime de bens, assim como e o cara que casa com uma interesseira tem mais que se lascar mesmo. Ou sucessão, é que às vezes tu não sabe se ela é interesseira ou não, né? Ou que nem a gente sabe, a gente não quer. Às vezes não admite. Às vezes fica cego, né? Esse é o grande problema. Fica cego. Esse é um problema. Né? Mas basicamente
é uma proteção patrimonial para a família pós o cara... Eu nem diria posse. Falta. Ela tem duas finalidades. Uma é a inteligência de você fazer uma holding para colocar os imóveis dentro dela e reduzir a carga tributária, Que é pesado. que é pesada. Você aluga um imóvel, quando tu vai, final do ano, fazer teu imposto de renda, lá no início do ano seguinte, teu contador vai dizer, olha, tu ganhou aqui 50 mil de aluguéis, Aluguel. porém tu vai ter que pagar 17,5% até 22,5% de imposto de renda. Aí tu vai dizer, pô, mas Ou seja, 50 mil de aluguel, 10 mil, 12 mil foi para o leão. Tá? Se você tem na pessoa jurídica, dentro da holding, a tributação fica 6% a 8%. A variação ou seja, fica a essa. metade. A Menos da metade, metade. menos da metade. Ao invés de gastar 20, eu vou gastar 8. Tu pega uma holding que ela tem uma atividade, um ganho de 4 milhões, tá? De 4 milhões, mais ou menos, por aí, 4 milhões pessoa jurídica, pessoa física. Lá no final, quando o contador faz o levantamento todo, na pessoa jurídica, digamos, tu vai pagar 200 e poucos mil reais de imposto de renda, contribuição social sobre ganho de capital. Na física, tu vai pagar o dobro, praticamente, quase 500 mil reais. Essa é a grande diferença. Tá? Se tu colocar as duas colunas, começar a puxar, vai dar mais ou menos isso. Então, a holding, enquanto você está vivo, independente de qualquer coisa, é inteligência. Você aluga os imóveis que estão dentro dela e tributa na pessoa jurídica, nunca na física. A física é muito cara. Sim. Tá? Evidentemente, você vindo a falecer, quando falece os patriarca, a mãe, o pai, os filhos, já está em nome dele as cotas sociais, o custo é muito baixo, não precisa fazer o inventário, não vai dar briga de irmãos, não vai dar atrito de genros e nora, porque as cotas já estão em nome deles, não tem o que discutir. Tu já prevê na holding quem vai administrar, porque tem tudo isso, tu está falando de uma sucessão. Tudo bem, hoje você tem as cotas sociais, o usufruto das cotas, tu administra, mas e quando eu falecer, quem que vai administrar? Pois é, quem que vai? A holding ali já vai prever. Tenho 4 filhos. Quais que eu vou deixar como administrador? Eu tenho meu filho que fez administração de empresa, gestão empresarial, tem mas perfil. Esse filho que vai administrar, ele pode sacanear os outros? Como qualquer outra empresa, em tese poderia, mas todos têm direito de voto, todos têm direito de fiscalizar, prestar conta, ele vai ter que prestar conta, evidentemente que sim. Tá? Vira uma relação empresarial. Ou tu pode constar que vai ser nomeado um administrador, um gestor profissional, que é muito comum. As grandes empresas hoje querem familiares que estão crescendo. O que acontece? Quando a primeira geração vai sair, estou lá com 65, 70 anos, 75 anos, não quero mais trabalhar, nem tenho mais condições. A segunda geração assume, daí começam os filhos, né, os primos vir dentro trabalhar, começam os atritos. Sim. Porque daí tem o pai do João, o pai do Pedro, que eles começam a dizer, mas ele tem regalias porque ele cuida do financeiro. O meu trabalha lá dentro da fábrica, no chão da fábrica. Aí tu faz o quê? Faz um conselho de administração, onde essa segunda geração fazem parte do conselho e contrata um gestor, ou 2 gestores. Mas vamos voltar para o exemplo mais comum, que é o cara... Pessoa o cara simples, que tem família empresa, simples. Isso aí já é meio... Acho que além. Os caras já têm essa manha. Eu quero abordar, tipo assim, o Vinícius da vida, que, cara, é um cara que tem um patrimônio de 1 milhão. Básico, vamos ir. 1 milhão, 2 milhões, 2 imóveis. 500 mil, que seja, mas foi suado e lutado. Claro. E tem 2 filhos, 3 filhos, 2 filhos são direito, um é louquinho. Ou nasceu torto. Correto. Eu protejo o patrimônio dos outros 2 com a holding, excluo aquele ali, ou não tem briga depois que... Tu tem uma questão de sucessão. Se tu tem 3 filhos, evidentemente que
50% do patrimônio tu pode destinar como tu É que nós quiseres. estamos falando assim, nós estamos Sim. pegando a coisa negativa da vida, mas é muito comum, né? Claro que é comum. É bem comum, muito né? comum. Esses atritos Atrito familiares, familiares problemas de filhos, Tem. irmãos, nora, genro, Sim. se metendo. Filhos com problemas de dependência, Sim, química, um monte isso, de coisa. Como é que isso. tu vai deixar ele administrar Pois é. o patrimônio? Ou ele vai herdar? Ele vai fazer o que com esse patrimônio? Quanto Torrar, pode ser? coisa mais comum. Mais comum, evidentemente, que vai É. esse patrimônio já era, vai dilapidar Sim, todo o patrimônio. Tá? eu já negociei apartamento de pessoas que herdaram e simplesmente liquidaram e torraram o dinheiro. Uhum. Assim, mais rápido do Sim. que... Aí tu pode pôr na holding, tu nomeia os outros dois como administradores e gestores, ele fica de fora, só como sócio cotista, correto? Ele não tem gerência nenhuma, os irmãos vão administrar o patrimônio e manter ele, obviamente, né? Vai Sim. ter que administrar isso aí. Mas Tá. é uma forma de proteger, Sim. evitar que ele, porque se você falecer e o teu filho herdar aquilo, evidentemente que ele vai vender no dia seguinte por Lógico. qualquer dinheiro para transformar em Lógico. droga. Não, qualquer ou coisa. torrar, vida Ou louca. ou enfim, vida louca. Vai para Balneário Camboriú, É. fica lá, passa o verão lá, né? Que loucura É. isso. Né? E é Então, mais comum do E é que a muito gente... comum, infelizmente, muito, muito comum. É, porque, cara, imagina, o cara luta uma vida inteira para constituir um patrimônio, aí vira poeira. Vira pó. Tu Às vezes pó, literalmente. pó, literalmente, é bem isso. Que loucura. É. E me diz uma coisa, a holding, eu posso fazer uma holding e depois me arrepender e desfazer a holding? Pode reverter, não tem problema. Mas daí eu preciso da anuência das pessoas que eu coloquei na holding? Ou não, eu tenho... Na verdade, como todos são sócios, tu vai, na verdade, tu quer dizer desfazer a holding ou tu quer dizer simplesmente eu quero tirar aquele imóvel da holding específico, alguma Que coisa? seja. Tá, Eu fiz uma holding, eu tenho 13 imóveis. tá, eu posso, como eu integralizei o capital, eu posso reverter Sim. e trazer de volta para os sócios, Tá, para quem constituiu a holding. tá. Tá, isso eu posso fazer, não tem problema nenhum. Assim como eu posso vender os imóveis Sim. da holding, eu posso também, vou reduzir o capital da holding. Sim. Me arrependi, vou tirar esse imóvel familiar, onde minha mãe, meu pai moram, não sei o que, por alguma razão, Uhum. tá? Posso tirar, não tem problema nenhum, é só fazer a reversão. Mas daí eu preciso da anuência das pessoas? Não, tu tem a administração dos bens, Ah. tá? Porque E- teus filhos, na verdade, são sócio-cotista, Sim. correto? Mas quem tem a gestão e a administração toda é tua. Ah, então eu não Tu pode reverter. preciso... Não preciso nem comunicar a ninguém. Eu vou lá e... Tu faz alteração de contrato, pega o advogado, faz a alteração. Se precisar da assinatura deles, são obrigados a assinar, eles não tem como se negar. Tá, mas se Faz a nega. reversão. Não tem. Não Se tem. nega, eles têm que assinar. Tem bens jurídicos que tu resolve isso também. Entendi. Exato. Não tem. Para tudo tem solução. Que coisa, né? Interessante. Esse assunto, ele é esclarecedor, né? Porque É. esse episódio vai fazer sucesso, eu tô vendo, porque... Tomara que vai. Porque as pessoas Acho que não sim. conhecem isso. E no caso de uma venda normal, eu quero vender um imóvel, é normal. Normal. Mesmo Exatamente trâmite, normal. vendo, vou lá, faço a escritura, tudo, e Vivi, só só te baixa colocar da um rua. assunto que tu não perguntou, mas eu vou falar agora. Talvez tu fosse perguntar mais tarde, que é interessante explicar. Quando tu faz a holding com objetivo comercial de locação, venda ou de imobiliária, esses imóveis eles ficam no ativo circulante dessa empresa holding, tá? Não no ativo imobilizado, tá? Deixa eu te explicar o que é um e o que é outro. Sim. Na verdade, explicar para o público o que é um e o que é outro. Tá? Sim. O ativo circulante é aquele bem da empresa de compra e venda. Então, se você pegar uma empresa comercial, vamos pegar um supermercado, tudo que está na prateleira do supermercado é circulante, Sim. compra e venda, tem uma tributação. Tá. Tá? O que é imobilizado, então o prédio, Sim. imóveis, veículos que estão no imobilizado, esses bens
Como eles não são de circulante, se você vender eles, ele vai ter uma tributação altíssima, até 32%. Porra, Tá? No circulante, a tributação dele geralmente é 8%. que louco. Então, tu tem uma diferença muito grande. Então, por isso que eu te digo, seu imóvel está na tua holding no circulante, que deve estar, o teu contador tem que pôr no circulante. Então, não basta tu falar com o advogado, fazer a holding, vai para o teu contador, que não tem conhecimento nenhum, que ele vai colocar no imobilizado. Ele acha que vai ficar lá. É bem de família, de raiz, nunca vai vender. Daí um pouco, falece, o que acontece com o herdeiro? Vou vender a casa da praia lá, que era do pai e da mãe. Daí, vai olhar, está no ativo imobilizado. 32% de tributo, mínimo 15%. É loucura, Sérgio, né? o Vinícius deu sorte na vida. Antes nós estávamos falando de um patrimônio de 1 milhão, 1 milhão e Isso, meio. é. O Vinícius vai se dar bem nos próximos 10 anos e o Vinícius tem um patrimônio de 10 milhões. Maravilha. Nós estamos falando, tipo assim, sem hold eu vou gastar 4 milhões, 3 milhões? 10 milhões, tu vai gastar no Sem mínimo hold. 800 mil reais de imposto. Tá? Não, fora isso, transmissão, tudo, 32 e não sei o quê. Daí tu tem as locações, tu tem uma renda de 1 milhão por ano, tá? Tu vai pagar no mínimo 17,5% de imposto. Tá? Não tem como, tu tem que fazer uma holding, é questão de inteligência. Por isso que eu digo. Tu fazendo uma essa hold, questão tu economiza 2 milhões. Exato. Por isso que a questão da holding ou empresa imobiliária de proteção, da sucessão, de ganho de tributação, reduzir tributos, ela é importante no Brasil e está começando agora. Por que agora as pessoas estão se dando conta disso? Porque está vendo que está ocorrendo o que agora no nosso Congresso? O que está sendo votado? A discussão Da questão de nova legislação tributária. Isso. Daí tu imagina. E com certeza agora não vai vir coisa boa daí. Sempre tu imagina, eles vão fazer uma nova legislação tributária para reduzir os custos, tá? Então, o que eles estão fazendo? Criando o IVA. O IVA é o IVA que todos os países, que nem os Estados Unidos têm, a Europa tem. Os Estados Unidos, se não me engano, é 14%, tá? No Brasil, estão fazendo, já estão prevendo que vai ser 25%. Não, é certo que, Tá. o que hoje já não é bom, vai piorar. Vai piorar, exato. Porque o governo, o Estado, a máquina pública sempre vai precisar de mais dinheiro, mais imposto, mais tributo. tributos. Então não tem, é um negócio que nunca vai melhorar, só vai piorar. Vai piorar. Ou mais cedo ou mais tarde vai ficar pior. O imposto sobre herança, que hoje, aqui no Rio Grande do Sul, é variável de 2% a 6%. Porém, geralmente é 6%, porque até 4% o valor é muito baixo. Tá? Então, é 6%. O Estado do Paraná é 4%. Doação é 4%. Imposto de Cada é estado 4%. diz quanto que vai ser. Cada estado tem uma variação. Meu. Geralmente fica nesse... E é que nem o ICMS. Cada estado tem vira essa briga gigante que entre estados. Sim, Por nosso exemplo, estado, Rio Grande do nosso Sul, estado quase falido. é óbvio o que mais daqui a caro. pouco, É o mais caro Já que tem é o o mais nosso. caro. E o nosso governador quer aumentar mais um pouquinho. Tá? lógico, vai aumentar. Mais cedo ou mais tarde vai aumentar. Isso. Santa Catarina sempre baixa. Por isso que todo mundo está se mudando para lá. Está virando o paraíso Santa Catarina. Né? Por isso que é um estado rico. Até dar Estado uma rico. louca e o cara, agora que tá todo mundo aqui, pumba. Acho que não, porque eles estão muito bem obrigados. Né? É. É um estado espetacular. Tá, mas se Mas resolver, aumentar. Claro, aumenta. O Congresso, a tendência é que o imposto sobre causa-morte vai passar para 8%. Então, vai ser progressivo também, 8% para todos os estados. Então, vai aumentar 2%. Eu te pergunto, tem que fazer a hold logo? É óbvio que tem que fazer logo. Tá? Ô, Tchelão, tu tá esperando o quê pra fazer uma hold, Tchelão? 24 anos, vai começar a ficar milionário. Hein, Tchelão? Vamos fazer uma hold já. Tá, então, e nós estamos vivendo uma insegurança jurídica geral no país. Sim, total, né? Então, vai ser 8 agora. O IVA vai ser quanto? 25? Que outro imposto vão criar? Tu sabe que é com tristeza que eu vejo muitos clientes me procuram para vender patrimônio porque querem ir embora do país.
Eu acredito que Tamanho é a sim. desesperança. Que momento triste que nós estamos vivendo, né? Vende imóveis, manda o dinheiro para fora, ou constitui empresas fora do Brasil, a quais elas daí vão ser as proprietárias dos imóveis aqui, e os recursos, os lucros vão para fora, Que tá? bárbaro. Em função dessa questão de segurança jurídica também, tá? E Isso é um de grande novo, problema. a holding dá uma protegida. Dá uma em tudo proteção. isso. Ah, eu não quero estender muito o assunto, Hum. para não perder um pouco o foco, mas Não, você... esse assunto é tão rico que tu já estás convidado para um segundo episódio do te Contrato agradeço. Assinado. Será um Por que não? prazer. Isso aqui é um serviço de informação, de orientação. Aliás, quem quiser saber mais sobre esse assunto, que está nos assistindo, entre em contato com o Contrato Assinado e a gente faz uma análise, a gente faz uma pré-avaliação do caso da pessoa para dar um encaminhamento, porque com certeza muitas pessoas vão entrar em contato com o canal para saber mais sobre isso, Sérgio. Pode Tomara ter que certeza. sim. Tá. E realmente assim. é uma coisa tão óbvia que a pessoa tem que fazer, sem patrimônio, com patrimônio, não tem por que não fazer. É economia, é proteção, enfim. Eu acho que toda pessoa, todo empresário, todo bem-sucedido, ou que tem imóveis, não importa de que raça seja, não importa que profissão tenha, que tem imóveis, deve procurar um advogado especialista na área, que tenha conhecimento, para ver, analisar qual é a melhor tipo de holding, que forma faz a holding. Tem dois Porque perfis de pessoas que todo o nosso programa me vem na cabeça. É o pessoal da agricultura, correto, que a maioria não tem, nem faz ideia, e eles gostam de adquirir patrimônio na capital, o filho vai estudar, então na sempre praia, tem imóvel. Sempre tem. E os médicos? Correto. Os médicos vivem num mundo assim que a maioria não faz ideia disso. E também é uma classe profissional que investe muito em imóvel. E olha, eu tenho certeza, de cada 10 médicos, 7 não sabem disso. Com certeza. Eu conheço muitos médicos, já fiz holding para médicos e proteção para família de médicos. Os médicos, em geral, são bons médicos, eles trabalham. Sim, e eles perdem o foco de gestão financeira. Exatamente. Eles vivem naquele mundo ali estressante deles, de cirurgia, de hospital, eu não tô, de plantão, de tudo. Eu não estou falando mal, estou falando que é uma realidade, porque eu convivo com isso também. Concordo, sei contigo. Eles absorvem tanto o negócio da medicina e eles vão comprando, porque os médicos bem-sucedidos ganham bem e merecidamente, e investem em imóveis e não fazem ideia da holding. Correto. Mas os médicos, eles, em geral, eles procuram alguém para informação. Agora, a informação correta, que às vezes não chega a eles. E, aliás, vou te dizer o conhecimento. Mais. Agora eu vou falar dos meus colegas. A maioria dos corretores de imóveis não tem noção de holding. Porque um corretor deveria abordar esse assunto com os clientes. Com certeza. Entendeu? Corretor, contadores, economista, tem que saber o básico, ao menos saber da existência, de que seria interessante fazer, não só vender imóveis. Eu vou te dizer, eu nunca abordei esse assunto com nenhum cliente. Eu nunca sugeri para nenhum cliente. Olha, quem tá sabe, comprando um imóvel, quem sabe tu faz... Nunca. Compra na pessoa física, porque tu vai locar, tu vai investir, vai alugar por esses sites de locação. Sim, hoje tá bombando isso aí. Locação na praia, temporária, na serra. Na serra, então. Então, uma loucura. Então, por que tu vai fazer tudo na pessoa física? É loucura isso. É uma tributação muito alta. Que coisa. Além da questão da sucessão, evidentemente, né? E no agronegócio, que a gente costuma falar, que é agricultura, gado, pecuária em geral, os pecuaristas, grandes produtores rurais,
eles vivem também aquele mundo lá do interior. E geralmente não tem muito acesso a informações que nem a gente tem. Não tem. Daí eles não sabem, eles compram tudo em nome da pessoa física, tudo em nome dele, em nome da mulher, em nome da família. No máximo, eles fazem, às vezes, as doações direto para os filhos, por escritura pública. Mas daí sai mais caro. Daí tem problema no futuro, porque se der uma divergência, uma briga de família, daí você vai buscar uma linha de crédito para plantar, sei lá, 1.000 hectares de soja no Banco do Brasil. Daí as áreas de terra estão no nome dos teus filhos. Daí tu vai lá, os teus filhos, como tem o nome deles, são obrigados a assinar aquele financiamento. Daí um resolve dizer, eu não assino. Daí tu fica sem o financiamento. Daí tu gera um problema de família. Começa um atrito. E de novo, né, Sérgio? Aí veio o problema. Nós não estamos falando de ficção científica. Não, é a realidade. Isso é a realidade, a vida como ela é. Exato. Muito comum. Muito comum. Coloca um caso vivido, que eu advoguei no caso, um cliente casado, filhos, vida normal, empresário, com terras no Mato Grosso, diversas regiões, aqui no sul também, vivendo a vida normal. Infelizmente, a esposa veio a falecer. Tá? Ele com 2 filhos, ele tinha feito a doação das áreas de terra, tudo para os filhos, ficado com o usufruto para ele e para a esposa. A esposa faleceu, ele prosseguiu com o usufruto administrando. Correto? Tudo bem. Tá? O que aconteceu? Ele não era um cara... É um cara bem de vida, cara com dinheiro, um cara de 60 e poucos anos, foi reconstituir a vida. 1 ano depois arrumou uma namorada, ela veio viver com ele. Obviamente, bem comum também. Bem mais jovem também. Lógico. O que aconteceu? Os filhos foram contra, as noras foram contra, criou uma briga com o pai, os filhos, e ele precisava, todos os anos, de renovar financiamento, renovar negócio com o banco, os filhos não assinamos mais nada. Diz ele, fiquei na mão dos filhos e das noras. Diz ele, agora eu tenho uma briga com eles porque eu arrumei uma nova companheira. Que eles não gostam, não estão aceitando. Uma suquitinha. Então, se você tem uma holding e você é administrador, não importa se eles gostam ou não gostam, tu vai continuar a tua vida administrando e fazendo do jeito que tu queres. Não, e outra coisa, né? Tu falou agora, tu entrou num assunto que é mais espinhoso. Existe sempre os namoradores que têm os casos extraconjugal. Sim. Né? Que às vezes pode dar um problema. Evidentemente que sim. Agora tu já está entrando em outra esfera, tá? Mas também pode dar problema. A vida como ela é. Como ela é. Pode dar problema, sim. Tem um casamento, né? Uma família feliz, mas dá os seus pulos fora. Dá seus pulos, exatamente. E aí os pulinhos, às vezes, pode ter um... Não é só um Pix. Às vezes pode ser mais, né? O Pix pode ser maior. Mas, resumindo, a questão da proteção patrimonial e sucessão, hoje em dia, ela é fundamental. É a questão de você pensar na família, você pensar no futuro, reduzir carga tributária, tu ter uma gestão melhor. Assim como você tem teu dinheiro, que tu faz uma aplicação em CDB, LCA, Bolsa de Valores. Bolsa de Valores, compra ações, ações que te rende dividendos, né, os FIIs, fundos. Você também tem que pensar nos imóveis. Que loucura. Tu não pode pensar só na questão do dinheiro. Sérgio, nosso programa chegando ao fim. Quero te agradecer, Não é possível? Né? Mas nós vamos gravar outro, pode ter certeza. Com certeza. Tu vai voltar aqui certamente. A gente tem outros assuntos para tratar também. Com certeza. A gente tem outros assuntos. E o nosso... a intenção do contrato assinado é orientar, informar mercado, clientes, enfim. A gente tem uma boa audiência. O assunto de hoje foi muito rico. Tá? Quero te agradecer mesmo de coração. Você que tem patrimônio, que não tem patrimônio, urgente procurar e fazer uma holding. Né? Entre em contato com o canal que a gente orienta você como montar a sua holding familiar. Muito obrigado. Até o próximo. Obrigado, Vinícius. Até a próxima. Aí.